Bom dia para você, Riva. Bom dia para você, ouvinte da Gospel FM, a rádio que está transmitindo vida, graças a Deus. Nós estamos chegando para mais um momento de reflexão. Sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Não? Então começa agora, porque Jesus te ama. E Ele te ama muito. De uma maneira toda especial. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo chamada Ubuntu, lá na África. E quando terminou seu trabalho, teve que esperar pelo transporte que o levaria até o aeroporto de volta para casa. Como tinha ainda muito tempo até o embarque, ele propôs então uma brincadeira para as crianças que achou ser inofensiva. Ele comprou uma porção de doces e guloseimas na cidade, colocou tudo num cesto bem bonito, com laço de fita, e colocou debaixo de uma árvore. Aí, ele chamou as crianças e combinou que quando ele dissesse "já", elas deveriam sair correndo até o cesto e a que chegasse primeiro ganharia todos os doces que estavam lá dentro. Então as crianças se posicionaram na linha demarcatória que ele desenhou no chão e esperaram pelo sinal combinado. Quando ele disse "já", instantaneamente todas as crianças se deram as mãos e saíram correndo em direção à árvore com o cesto de doces. Chegando lá, começaram a distribuir os doces entre si e a comerem felizes. O antropólogo foi ao encontro delas e perguntou por que elas tinham ido todas juntas, se uma só poderia ficar com tudo que havia no cesto, ganhar muito mais doces. Elas simplesmente responderam: "Ubuntu, tio." Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? Ele ficou pasmo. E eu também. Meses e meses trabalhando nisso, estudando a tribo, e ainda não havia compreendido de verdade a essência daquele povo. Ou jamais teria proposto uma competição, certo? Ubuntu significa "eu sou porque nós somos". Ou, em outras palavras, eu só existo porque nós existimos. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? A resposta simples, singela da criança é profunda e vital, pois está carregada de valores como respeito, cortesia, solidariedade, compaixão, generosidade, confiança, enfim, tudo aquilo que nos torna humanos e garante uma convivência harmoniosa com a sociedade. Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mateus capítulo 14, verso 16. Grandes multidões seguiam Jesus para ouvir sua palavra e escutar os seus ensinamentos. E como essas multidões se saciavam? Do alimento que vinha de Jesus. No entanto, depois de um tempo, as pessoas sentem fome e sede. É natural, porque nem só de pão vive o homem. O ser humano precisa dos alimentos para ficar de pé. Por isso, Jesus teve compaixão de toda aquela multidão que estava com ele e que estava começando a sentir fome e sede. Os discípulos pensam em dispersar essa multidão porque já está ficando tarde. Lá é muito deserto e eles não têm dinheiro para comprar alimento para todos. Daí vem a resposta de Jesus: sim, esse lugar é deserto e a hora já é adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Mas Jesus disse aos seus apóstolos: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Creio que há duas coisas importantes dessa colocação de Jesus a serem observadas. Primeira, precisamos nos dar para o outro. Precisamos ser alimento para o outro. Precisamos ser algo que sacie o outro.
Ou seja, não podemos deixar ninguém ir embora sem sentir a nossa presença, o nosso calor humano, o nosso afeto, a nossa ternura. E segundo, ao mesmo tempo, não podemos deixar ninguém sair da nossa casa ou da nossa presença com fome ou com sede. O pouco que temos, dividimos e Deus o multiplica. O pouco que temos, partilhamos e compartilhamos. A graça de Deus abençoa de modo a saciar a todos. É nossa obrigação dar de comer ao mundo. Para isso, primeiro, precisamos ser alimento para o mundo e nos dar para o outro. A grande fome e sede do mundo é a fome de amor, de ternura, de aconchego e de cuidado. Por isso precisamos cuidar das pessoas e ser presença viva, presença de Jesus para as pessoas. Um abraço, um sorriso, uma atenção, uma delicadeza faz toda a diferença na vida de alguém. Mas não fiquemos apenas nos gestos. Se alguém está passando fome e ninguém tem direito de passar fome ao nosso lado, podemos pensar: o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para cuidar da fome do mundo. Use da graça divina. Multiplique o pão da sua casa, o arroz que você tem, mas nunca permita que alguém do seu lado passe fome. Seja o próprio alimento para aquela pessoa, e o alimento que você tem, por menor que seja, uma porção de farinha ou um pouco de pão, divida-os e os reparta. Nada é igual ao sabor do pão partilhado, da comida partilhada. Nada é tão abençoado como dividir o que temos com o nosso próximo. Que aprendamos hoje de Jesus que precisamos ser pão e alimento ao próximo com a nossa presença. E que também precisamos dar o nosso pão e o nosso alimento físico para o outro. Amém? Gostaria de terminar com essa frase de Mário Sérgio Cortella, que diz: Jesus jamais dividiu pães e peixes. Se tivesse feito isso, não teria alimentado tantos. Jesus repartiu. Ele partilhou. O que se divide, acaba. O que se partilha, multiplica. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.